sejam bem-vindos a mais uma unidade de ensino. Nós vamos estudar agora sobre o projeto de pesquisa Estrutura e Normas Técnicas 1. Para nos ajudar nessa aula, nós temos a presença aqui da advogada Denise Sena. Denise, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Gostaria que você já falasse como construir o projeto, qual o passo inicial para aquele estudante que está lendo o nosso material, como que você sugere para ele começar o projeto de pesquisa? Então, o TCC assusta muitas vezes as pessoas, é uma parte do curso que as pessoas ficam perdidas, mas a metodologia existe justamente para isso. Existem normas que vão te guiar de forma a conduzir o seu projeto e ele vai sair perfeitamente bem, tranquilo, sem desespero. Para começar, sugerimos a escolha do tema sempre. É impossível você ficar mudando de tema no meio do projeto, porque você tem que, quando começar o projeto, já ter definido na sua mente qual será o fim, tudo que será tratado. Delimitar um assunto é muito importante. Meu projeto de monografia, por exemplo, foi Violência de Gênero, uma análise do relatório final da Comissão Nacional da Verdade e do livro Identidade, Histórias e Mulheres. Só neste título já deu para identificar as delimitações. Eu iria analisar o relatório final da Comissão da Verdade, qual ponto? Violência de Gênero, e do livro Identidade, Histórias e Mulheres. Precisa-se ter uma noção, ao começar um projeto, do que especificamente você irá tratar para não se perder e não ficar muito vago. Um projeto vago é um dos principais erros de uma elaboração de um TCC. E o passo seguinte, após você escolher o tema, qual seria o passo seguinte? O passo seguinte seria, uma boa dica é elaborar o índice, porque ali você vai poder dividir o seu assunto em capítulos. Obviamente já temos as estruturas obrigatórias de um projeto, né? Introdução, desenvolvimento, conclusão, mas os capítulos você vai conseguir dividir o seu assunto de forma que na sua elaboração, no seu estudo, você vai se guiar por ele. Por exemplo, capítulo 1, vou falar sobre violência de gênero, dando o exemplo do meu projeto. Capítulo 2, a análise do relatório final da Comissão da Verdade. Capítulo 3, a análise do livro. Na conclusão, qual a relação de todos os três assuntos. Você precisa seguir esta ordem para, como eu disse, não ser vago, não se perder do assunto, porque toda a área de pesquisa é muito ampla, um assunto leva a outro e você acabará não explicando aquilo que você se propôs a explicar na escolha do seu tema. Existem algumas dicas para enriquecer esse trabalho científico? Sim. Primeiramente também, após definir o tema, você tem que escolher qual tipo do seu trabalho. Existem 3 tipos de TCC mais comuns. A monografia, que é baseada em pesquisa teórica, materiais já elaborados sobre o seu assunto. Então, uma dica para enriquecer é ler bastante, procurar se informar sobre todos os materiais disponíveis, artigos científicos, livros doutrinários sobre o seu tema. Outro tipo de TCC, temos a monografia já explicada, o estudo de caso, que foi o meu. Você vai procurar um caso, um estudo de caso prático, um acontecimento real da vida, um acontecimento histórico. E, através da análise dele, trazer as suas pontuações teóricas. Então, uma dica nesse caso seria conhecer o caso a fundo, procurar vivenciar, se colocar no lugar das pessoas, dos fatos ocorridos, sempre lendo bastante. Ler é essencial, procurar a pesquisa bibliográfica para o trabalho. Outro tipo de TCC seria o projeto experimental. Você, além da pesquisa teórica, teria que viver na prática o seu projeto. A exemplo do curso de jornalismo, no qual você faria um documentário, seria uma parte prática. Você iria escrever o tema do seu documentário e elaborar. Ele é em cursos que tem uma área mais prática, como engenharia, publicidade, que você faria
um marketing, algo que teria como ter uma elaboração prática. Mas a dica principal em todos os 3 tipos de TCC sempre é ler, pesquisa bibliográfica. Você tem que estar informado sobre o seu tema. Outra dica muito importante é ser objetivo. As pessoas têm a mania de pensar que num projeto elas têm que usar palavras difíceis, ter muitas folhas. Um projeto longo nem sempre é garantia de que ele será bom. Você ser objetivo, pontual, didático, ser claro. As pessoas, ao ler o seu projeto, elas têm que conhecer, aprender através de você qual o assunto do seu projeto. Então, você tem que explicar ali como se elas nunca tivessem ouvido falar sobre aquilo. E isso é ser didático, é ensinar, ser objetivo. São maneiras de enriquecer o seu trabalho, não ir soltando palavras, sendo longo, sem chegar a uma conclusão. Como que você, né, fez para guardar as informações do que você ia lendo? Você tinha algum método, algum processo? Sim, esse é um método muito importante que eu usei, que ele já vai de encontro às normas da BNT. Eu usei um arquivo já formatado nas normas, que elas são outro ponto importantíssimo, elas são parte da pontuação do projeto. Então, o seu projeto precisa estar dentro das normas da BNT formatado. Então, o que eu fiz? Eu peguei um arquivo do Word, já formatado nas normas da BNT, já com ali os pontos, como eu disse, índice, folha de rosto, introdução, desenvolvimento, que são obrigatórios em um projeto já ali, óbvio que sem a parte teórica escrita, e fui preenchendo as lacunas. Então, a partir do momento que eu ia encontrando uma referência bibliográfica, ali já tinha também a parte da bibliografia, que é uma parte obrigatória do projeto, já colocando os links dos artigos científicos, já colocando as minhas citações que eu iria usar dentro de cada capítulo, como eu disse que eu elaborei o índice antes, então ali eu já tinha o título do capítulo. Opa, essa citação encaixaria neste capítulo. Eu já escrevi ela lá dentro do capítulo e já coloca nas referências bibliográficas de onde você tirou. Essa organização durante a elaboração do projeto te permitirá gerir o seu tempo, saber o que você já tem feito, o que te falta e não ficar perdido durante o projeto. Na hora de concluir, você já vai estar ali com as normas prontas, as referências bibliográficas prontas e não vai ficar vago, se perder. Essas normas da BNT são um grande problema para os estudantes. Como que você fez? Você tinha um manual, você consultava ele constantemente? Como fazer uma citação, a nota de rodapé, a nota de referência? Como que você trabalhava com esses temas? Sim, isso é muito importante porque cada instituição, as normas da BNT elas são gerais para todos, mas cada instituição tem um manual próprio que te guiará na elaboração do seu projeto. Sugiro você buscar o manual desta instituição, que vai te guiar, por exemplo, quais são os tipos de TCC permitidos para o seu projeto, para o seu curso, para a sua instituição, e ali terá o norte. Você sempre tem que ter ele à mão, em mãos, enquanto está fazendo o seu projeto. Vou colocar aqui já a minha citação. Como ela deve ser colocada. Mas a partir do momento que você vai fazendo, o primeiro você vai aprender de forma que o resto vai discorrer automaticamente, você aprende a fazer aquilo mesmo, tranquilamente, vai correr tudo bem, não precisamos ter medo deste TCC, seguindo essas normas. A metodologia existe para isso, para nos tranquilizar, nos guiar, né, de forma a concluir um projeto com êxito. O projeto, normalmente, ele tem a introdução, a conclusão e o desenvolvimento, correto? Quais foram as conclusões que você chegou no seu trabalho? Sim, esse é um outro ponto também importante, que as pessoas, elas costumam fazer a introdução, acham que esse é o correto, né? Fazer a introdução antes de começar a fazer o projeto. Sugiro que você faça o desenvolvimento, todos os capítulos, porque a introdução, ela tem que conter já qual será o desenvolvimento e qual será a sua conclusão. Você não pode elaborar um projeto sem conclusão. No meu caso, por exemplo, ao apresentar a conclusão, eu tive que explicar o que o relatório final da verdade tem a ver com a violência de gênero e como ele se aplicaria no caso prático, que seria o livro Identidades, Histórias e Mulheres, que são histórias das mulheres que sofreram violência de gênero na ditadura militar, na cidade de Caratinga. Então, na conclusão, eu linkei, né, esses 3 tópicos do meu projeto
explicando que as formas de violência sofridas na ditadura militar, citadas no livro Identidade, Histórias e Mulheres, eram violências de gênero, assim como explicados no relatório final da verdade. Ou seja, você tem que concluir, explicar a importância do seu projeto para a sociedade, esse é um ponto importante. O que a sua pesquisa pode acrescentar para nós? Né? No caso aí, acrescentou uma conscientização a respeito das liberdades, dos direitos humanos, dos direitos que temos hoje em um Estado democrático de direito. Então, você tem que ter isso, apresentar isso na sua conclusão. Então, essa é uma dica fundamental. Elabore primeiro, faça toda a pesquisa, que nós chamamos de desenvolvimento, correto? Com a metodologia e tudo, e só depois faça a introdução. Sim. E a conclusão? Por último. Por último. Porém, enquanto vai fazendo o desenvolvimento, vá preenchendo as referências bibliográficas, que também são um tópico obrigatório do projeto. É muito comum o estudante pegar um livro, tira uma citação, devolve o livro para a biblioteca e quando ele vai procurar a bibliografia, onde achar aquele livro? Como fazer para evitar esse problema? Durante o desenvolvimento do seu projeto, já ir preenchendo a bibliografia. Onde eu vou usar essa citação, já coloca ela lá embaixo. Você não pode fazer a sua pesquisa sem estar preenchendo. Por isso que eu falei que ter o esqueleto de um arquivo do Word formatado nas normas da BNT, com esses tópicos obrigatórios das normas da BNT, introdução, desenvolvimento, bibliografia. Enquanto você pensa no seu tema, enquanto você elabora a sua pesquisa, é essencial para a sua organização. Muito obrigado, Denise, por compartilhar conosco, né, o seu trabalho. É muito importante que você tenha em mãos o manual com as normas da BNT, está disponibilizado em nosso AVA, para que à medida que você for fazendo o seu trabalho, você consulte o mesmo. Um grande abraço e até a próxima unidade.